Olá, sejam bem-vindos ao Insights Acast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Eu sou o André Castro, um parceiro da Michelin, e nós estamos aqui para uma conversa super interessante sobre tendências, sobre logística e sobre o nosso mercado de transportes terrestres como um todo. E nós estamos gravando essa nossa primeira temporada do Insights Acast aqui diretamente do nosso stand na Fenatran, em São Paulo. E para essa primeira conversa tenho duas convidadas super especiais. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Nós vamos conversar sobre atração e retenção dos motoristas, né? Um dos personagens principais dessa história e que também precisam ser considerados, né, nos insights, nas estratégias de todas as empresas, né? Com certeza. Vou começar apresentando nossas convidadas, então. Temos aqui a gerente-geral da FABET, a Fundação Adolfo Bósio de Educação no Transporte, Salete Marisa Argenton. Seja bem-vinda, Salete. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui contigo, né? Falar um pouquinho sobre coisas tão relevantes que dizem respeito a pessoas, gente que faz a diferença no setor do transporte. Então, muito obrigada aí pelo convite, André. Um prazer enorme. Prazer é nosso, que bom ter você aqui com a gente, justamente para começarmos a falar sobre a importância das pessoas, né? Isso é essencial no ecossistema. Com né? certeza. E tenho aqui a ajuda luxuosa da gerente de marketing da Michelin, Andréia Toledo. Seja bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, André. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Salete, para mim é um enorme prazer fazer esse papo com você, uma das mulheres no transporte que tem transformado a vida de muitas pessoas, gente. Tô sabendo. Salete vai contar aqui para vocês um pouco disso, né, Salete? Vamos Obrigada. conversar um pouquinho Obrigada sobre pelo convite. Eu que agradeço. Então já quero começar sabendo, né, Salete? Explica um pouco pra gente qual é o trabalho da FABET. Da onde é a origem de uma fundação para educação, para formação de motoristas, é isso? É isso mesmo. Na verdade, a FABET ela é uma fundação sem fins lucrativos e ela é mantida através de grandes parceiros que nós temos aí da iniciativa privada. E também alguns projetos pontuais, contamos com apoio aí da recursos públicos, né? E a FABET ela é uma fundação dedicada ao desenvolvimento das pessoas voltadas ao setor do transporte e da área da logística. Estamos aí no mercado há quase 30 anos, então é uma longa caminhada. Olha só. Nós temos a nossa matriz que fica em Concórdia, Santa Catarina, e nós temos a nossa unidade aqui em São Paulo desde 2010. Então, o nosso grande desafio é contribuir para a profissionalização do setor do transporte, desenvolvendo, aprimorando, formando mão de obra, desde o operacional até a alta gestão. E um dos grandes desafios aí realmente é trabalhar com o operacional, formar um povo, pessoas que possam te trazer grandes resultados, especialmente no que tange a segurança. Segurança é a nossa palavra-chave, é por isso que a gente existe, é reduzir os acidentes, é humanizar o trânsito. Muito legal, já introdução maravilhosa, né? Eu preciso primeiro já começar mandando um abraço pro povo de Concórdia, Santa Catarina, né? Terra boa. Então, nosso abraço para todo mundo de Concórdia. E é muito legal também perceber que esse ecossistema também não é formado somente pelos motoristas e pelas motoristas, né? Todos os empresários, todas as empresas, né? Tem um ecossistema de várias pessoas que precisam fazer parte desse negócio, né, Salete? É amplo, é um setor que ele se desenvolveu durante muitas décadas dentro da informalidade. Sim. E com todo esse processo de evolução que nós estamos vivendo, especialmente na tecnologia, o setor do transporte evoluiu muito nesses últimos anos em tecnologia. Portanto, é dever de casa agora a gente evoluir as pessoas também. Com certeza. Especialmente a parte operacional, que vai do gestor até o condutor, porque o motorista é o grande diferencial dentro desse negócio, né? Odeia, fiquei sabendo que você esteve lá na FABET, né? Não, eu tive o prazer de conhecer o trabalho que a Salete fez, um trabalho muito legal, e esse trabalho tem muito a ver com aquilo que a gente faz enquanto Michelin Connected Fleet, porque parte do nosso capital humano, que é o que a gente mais identifica valor e importa, é justamente esse trabalho, poder fazer com que o motorista e todo esse ecossistema que funciona junto da transportadora, que ele possa ter uma condução segura, sustentável, gentil, e isso passa por formação e capacitação. Com certeza. Você não vai conseguir isso sem instituições, sem o trabalho que é o que a Salete faz lá. Então, assim, fiquei muito honrada de conhecer. Que bom, E sugiro feliz. que todo mundo dê uma acessada lá no site da FABET e identifique como, dá uma olhada lá para ver o trabalho bacana que eles fazem. Eu dei uma procurada e já fazemos o convite para que você também acesse o site da FABET. Tem toda uma programação de cursos, né, e de desenvolvimento para todas as funções, né, para todas as carreiras. Né? Se eu pudesse complementar então a Salete, aquilo que ela falou no início faz todo sentido. Total. Esse ecossistema que a gente vem evoluindo
no ponto de tecnologia, de inovação, muito do que a gente está apresentando aqui na feira, inclusive, parte desse ecossistema é fundamental a capacitação dessa mão de obra. Total. Parte daquilo que a gente entrega, boa parte está no pé desse motorista. E isso precisa ser capacitado, treinado e muito mais. Amei a palavra que você falou, é humanizado. Humanizado. Né? Com certeza. E ainda mais dentro desse conceito, né, que as empresas estão, o mercado cada vez mais tem falado sobre aquela sigla, né, o ESG, e o trabalho de desenvolvimento de pessoas é essencial, né, em governança, em sustentabilidade, né? A gente fala muito sobre a sustentabilidade no aspecto quase que ambiental, mas a gente também não pode esquecer, não é somente isso, né? Temos que falar das pessoas também. E aí, por falar das pessoas, né, nós temos ali os condutores, né, as motoristas e os motoristas, que são ali milhares de chefes de família, né, que estão ali transportando, caminhando, né, por todo o Brasil, com muitas vezes trabalhadores informais e com uma carga horária não sempre adequada positivamente, né, com uma estrutura de apoio, né, nas estradas do Brasil, além das condições das estradas do Brasil, né? E aí que a gente traz justamente esse trabalho de desenvolvimento, né, de atenção para esse motorista, para que ele também consiga ter mais consciência para usar toda essa tecnologia que o mercado está desenvolvendo, né, Salete? O tal do ESG não é somente como um indicador financeiro, né? Mas ele também pode ser colocado em prática nesse desenvolvimento das pessoas, né? Com certeza, hoje tem várias frentes, várias possibilidades e tem muitas outras coisas que estão nas agendas das transportadoras e dos embarcadores. Sim. Creio que o ESG é mais um elemento que veio para fortalecer outras iniciativas que já faziam parte da rotina ou que precisa fazer parte da rotina das organizações. Que legal. Então, quando a gente fala de gente, de pessoas, o motorista em especial, o profissional do volante, durante muito tempo ele foi um agente que, apesar da sua relevância e da sua importância, muito pouco foi discutido sobre o papel dele. Então, nós temos uma legislação, por exemplo, que ela é muito recente dentro do negócio. É a lei do motorista da jornada, a própria, o exame toxicológico, que tem uma obrigatoriedade. Então, tem muitas coisas que dizem respeito ao profissional que é recente, menos de uma década. Olha só. Menos de uma década. Então, antigamente, cada organismo do setor tinha suas próprias regras, seus próprios procedimentos, suas normas. O mercado agora, em si, né? Você diz, né? E agora, né, nesses últimos 10 anos, quando se começou a pensar e a regulamentar o próprio setor do transporte, especialmente no que tange ao motorista, esse processo de evolução vem trazendo à tona também discussões importantes relacionadas à formação e ao desenvolvimento. Porque, historicamente, o motorista, ele aprendeu a dirigir com alguém. Pai, tio, avô. Não tinha uma estrutura educacional, não tinha um movimento que dissesse, para você atuar como profissional nesta área, você precisa desenvolver habilidades, competências, você precisa ter alguns elementos importantes, seja no quesito comportamental, seja na questão técnica. Então, foi assim uma coisa muito informal durante muito tempo. Sim. E agora é hora de a gente virar essa página. O embarcador tem um papel assim muito importante nesse cenário de mudança de perfil, especialmente dos profissionais, para a gente poder construir um setor mais humano, mais seguro e menos tragédias dentro das nossas estradas, porque, lamentavelmente, hoje o número de acidentes envolvendo o caminhoneiro é muito grande, é muito alto, e aonde tem um envolvimento de um caminhão, nós temos uma tragédia, infelizmente, né? E aí a gente também consegue perceber, né, Déia, que esse cuidado com o motorista, ele também se transfere, ele também se espelha em vantagens competitivas, financeiras, estratégicas para as empresas, né? Como você comentou, é cada vez menos acidentes, é menos tempo, sei lá, hipoteticamente, de caminhão parado, de carga, né? Então tem também uma relevância financeira, estratégica para as empresas, esse cuidado com o motorista, né, Déia? E olha que engraçado, né? Se você pensar hoje no modal de transporte do Brasil, pelo menos 60%, me corrija se eu estiver falando bobagem, Salete, 60% ou 65% do modal de transporte é rodoviário. 60% do modal brasileiro é rodoviário. Nas nossas estradas do Brasil, com cada uma com a sua característica. Ou seja, para que as coisas funcionem, o caminhoneiro e esse profissional, ele está na rua. Ele está fazendo esse trabalho. Então, hoje as empresas, a Salete falou muito bem, eu acho que esse é um ponto importante, as empresas e principalmente os embarcadores têm relevância
Tem. nesse papel. Como contratantes até Como mesmo, né? Desse contratante, serviço, né? como quem dirige e dá o norte para esse tipo de segmento. Claro. E um ponto que você falou, Salete, e olha só, até tem aquele o Anuário Nacional de Segurança Viária, ele faz um estudo muito sério a cada 2 décadas, Tá. a cada década, né? E ele sai com esse anuário. Diz que acidente de trânsito vai matar mais do que diabetes. Uou. Então, assim, a gente está falando de um dado que é sério, e não é só porque é financeiro, é Não. porque eu posso ser afetada, você pode ser A sociedade afetado, como um todo, a né? sociedade Impactada, como um né? todo. São as nossas famílias que estão na estrada. Então, pensar num ambiente seguro e numa direção segura é fundamental para a nossa existência e para que a gente continue sendo relevante. Adorei. Tô gostando desse papo, que demais, já estamos conversando, que legal. E você comentou, Salete, sobre essa presença do motorista, né, do caminhoneiro, e é também uma persona, digamos assim, que faz parte desse registro cultural do nosso Brasil, né? Temos séries, filmes, músicas, tem todo um repertório cultural do nosso Brasil que é terrestre, que é um Brasil caminhoneiro, que é um Brasil, né? Então, é um Brasil brasileiro. É um Brasil brasileiro, né? Um Brasil trabalhador, é um Brasil Exatamente. que também busca no trabalho informal uma chance de subsidiar sua família, né? De trazer sustento para a família. E é muito legal ver esse movimento, né? De cada vez mais é uma profissão regulamentada, Perfeito. com segurança, com testes, com aptidões, como você comentou, né, Salete? É uma mudança cultural também no Brasil? É uma mudança cultural e cada vez mais o papel do motorista ele vem sendo percebido como um diferencial de qualquer prestador de serviços de transporte. Sim. Então, tem uma tecnologia de ponta avançada, o que não vem de fábrica nós estamos colocando, que são as tecnologias agregadas. Uhum. Então, hoje nós temos aí sensor de fadiga, nós estamos aí com sistema de telemetria, nós estamos com câmeras. Então, hoje a transportadora ela consegue fazer a gestão da viagem completa do condutor. Que legal. Isso gera uma certa tranquilidade para o motorista também. Que legal. Porque além dele ter um veículo, por exemplo, com mais conforto, com mais comodidade, com mais grandeza dentro da boleia, ele também pode ser acompanhado pela própria gestão. Sim. Saber aonde ele está, o que está acontecendo com ele, com o veículo, com a carga. Então, tudo isso diz respeito a você cada vez mais precisar ter um profissional capacitado, treinado e dar o valor merecido, né? Porque ele é o grande agente que vai poder garantir a chegada ou não daquela carga no seu destino final em perfeitas condições. E aí a Salete toca num ponto importante, né, Daí queria que você comentasse, de que é como é que então os insights, né, que é o título do nosso videocast, como é que os insights podem fazer parte do processo de construção das estratégias, né? Não só um relatório de, foi assim. Não, vamos usar o que já aconteceu para trazer uma qualidade de serviço, né, Deia? Porque você sabe um ponto importante que a Salete fala e a gente vê isso na nossa linha de negócio? Uhum. O motorista, uma vez que a gente está falando que ele precisa de orientação e de educação, ele não vai conseguir fazer isso se ele não tiver dados. Sim. Se ele não tiver informações, se ele não souber para onde que ele está indo. E até o embarcador, a transportadora, também precisa desses dados também. Como é né? que você sabe que você melhora ou que você nem sabe que está ruim? Sim. Então, assim, a gente precisa dar clareza para os motoristas de onde é que está errando, onde ele precisa de melhorar. Que legal. Agora, André, deixa eu te mudar a pergunta, porque tem uma coisa que eu conheci lá na Fabete, que aí a gente tem que contar para geral. Salete, conta desse trabalho. Eu fiquei encantada. O trabalho que a Salete faz com as mulheres. Porque a gente tem um ponto aí, uma questão, né, de também feminização, cultural, né? que é cultural. É também. Salete, fala desse trabalho lindo. Eu fiquei apaixonada. Por favor. Por questões óbvias, eu sou suspeita. Claro, ainda bem. Mas conta pra gente. Conta pra gente, É que, legal. na verdade, é assim, nós estamos em um movimento lá desde 2021, quando que iniciou, no sentido de fazermos um trabalho de diversidade e inclusão de mulheres motoristas dentro do setor. Que legal. Porque nós temos um grande problema de falta de mão de obra. Feminina, especificamente? Não, mão de obra no geral, assim. De geral. Hoje o problema de falta de motoristas é a nível mundial, é global o problema. E aí uma das possibilidades que estamos encontrando é nas mulheres talentos extraordinários, que à medida que elas têm essa oportunidade do desenvolvimento, do aprimoramento e a oportunidade da empregabilidade, elas estão trazendo resultados extraordinários para as organizações. Não tenho dúvidas. Estão performando em segurança, performando em economia, em eficiência, estão contribuindo para a sustentabilidade financeira do negócio e também para outras questões também. Então, as mulheres hoje é um capítulo à parte, já formamos centenas,
tenho orgulho de poder dizer que as mulheres estão fazendo um papel maravilhoso dentro do cenário do transporte como motoristas. E a gente faz até, inclusive, aqui eu quero aproveitar a oportunidade para dizer, o setor do transporte, o transportador, o embarcador, vamos abrir portas e oportunizar a empregabilidade para essas mulheres que têm CNH, que estão se especializando, porque elas estão fazendo incrivelmente, maravilhosamente bem o seu papel e trazendo resultados extraordinários. Então já fica aqui o nosso convite para os transportadores, para os embarcadores, também para a gente quebrar esse paradigma social, esse tabu que é de uma ignorância, né? De uma desinformação, né? E cada vez mais você vem trazendo dados, né, da importância dessa presença das mulheres dentro do negócio, né? E na FABET eu tive o prazer de, no momento da minha visita, ter uma turma de formação. Maravilha. Então assim, calhou, né, Salete, de eu estar... E eu conheci um pouco dessas profissionais, eu conversei com elas. Que legal. E elas, o trabalho que a FABET faz, elas falavam assim, Andréia, isso aqui está mudando a história da minha família. Com certeza. Isso aqui muda praticamente o meu filho, a minha condição social. A estrutura familiar toda, né? Daí é impactada, né? Então, assim, é um trabalho muito legal. Que legal. Que vale a pena a gente incentivar. Embarcador, transportador. Eu já estive em empresas e transportadoras que buscam essa profissional, mas muitas vezes elas não têm a capacitação para poder fazer essa condução. Claro. Então, essa é uma boa dica para procurar a FABET, para se especializar. Que legal. Porque com certeza a gente dirige melhor, né, Salete? Total, total. Já fica o convite para as mulheres também, né, Salete? Para as mulheres, as empresas começarem a se preparar, porque a gente tem, André, uma dificuldade no mercado, porque é um setor majoritariamente feito de homens. Sim. Nós temos um problema de... Assim, é um contexto um pouco difícil para as mulheres, porque até então, ser motorista era um papel de homem, digamos assim. Há menos de um ano atrás, nós tínhamos menos de 1% de mulheres conduzindo veículos a nível Brasil. E até a própria gestão também, cargos de liderança, eram poucos. Hoje já estamos evoluindo um pouco nisso. Mas isso significa dizer o quê? Que as transportadoras precisam se organizar, se preparar em termos de estrutura física. Sim. Depois, trabalhar os vieses inconscientes dentro da população que está lá dentro. Mudança cultural. Para fazer um processo de acolhimento, de oportunidade, continuar o desenvolvimento, para que tenha uma história de sucesso, o processo de inclusão de mulheres. Que legal. Então, assim, é um desafio que nós temos dentro do setor. Oportunizar, preparar os ambientes e também alertar embarcadores para que também tenham estruturas adequadas, porque é um trabalho de todos. E também o governo precisa olhar para a infraestrutura rodoviária, pontos de apoio, a gente ter uma estrutura um pouco melhor, para que tenham mais segurança em todos os sentidos. Porque as mulheres estão vindo para ficar. Com certeza. Vão dominar o mundo. E eu tô aqui exatamente para ser dirigido por elas. Né? Só queremos contribuir. Exato. Não, acho que essa é muito importante, né? É uma mudança cultural, né, que a gente vai fazendo, né? Enquanto sociedade mesmo, né? Daí eu queria saber agora, especificamente, digamos, de uma forma mais prática, né? Quais que são as estratégias de atração desses e dessas motoristas nesse nosso mercado tão competitivo, assim? Quais são as principais iniciativas que a FABET faz para essa atração das motoristas e dos motoristas? Na verdade, hoje o próprio setor ele é atrativo quando a gente fala de tecnologia. Então, a tecnologia ajuda a trazer. A forma como cada transportadora ela faz a divulgação das vagas que ela tem, porque hoje nós temos um problema que a gente precisa dar um passito para trás. Por exemplo, as transportadoras estão demandando mão de obra treinada e qualificada justamente para poder dar conta da tecnologia. Sim. Então, a forma como ela faz a divulgação das vagas dela, hoje ela está dando um passo atrás no sentido de não exigir tanta experiência, como era comum até um período atrás, Sim. e agora começar a fazer um processo de análise de perfil e aptidão e ajudar a desenvolver as habilidades que o indivíduo ou o candidato ainda não tem. E aí, se a empresa faz um processo de recrutamento saudável, recruta bem, Sim. ela faz um processo de seleção adequada, analisando não experiência, porque experiência não é sinônimo de alta performance, mas avaliar perfil e aptidão e desenvolver habilidades técnicas e comportamentais adequadas, você começa a dar um passo à frente no sentido de você garantir qualidade de mão de obra. Sim. Então, quando eu vou recrutar, eu posso considerar a experiência, desde que seja uma experiência positiva, ou
pessoas com menos experiência, mas com perfil e aptidão. E isso abre mais oportunidade para mais gente poder ingressar no teu negócio. Sem Então, esse é um dúvidas. passo importante. Menos experiência, mais competência dentro do nosso negócio, vamos dizer assim. Então, isso tem sido um atrativo. E o grande diferencial para as empresas é você criar um ambiente, quando você faz o processo de recruta bem, seleciona bem, integra bem, você já começa a construir um cenário de engajamento. Porque a pessoa só fica trabalhando no teu negócio se ela está engajada no teu propósito. Sem dúvidas. Hoje é muito difícil para essa geração que está chegando agora, ela permanecer num ambiente que para ela não está sendo adequado. Não está sendo um ambiente positivo, produtivo e feliz. Claro. Então, hoje, a visão ela precisa ser numa outra versão. Como que eu faço para engajar um profissional dentro do setor do transporte? É criar um ambiente que ele se sinta feliz, adequado, acompanhado e que ele se sinta que ele pertence àquele mundo, àquele ambiente, inclusive em tomadas de decisões. Hoje eu já tenho empresas que perguntam para o motorista qual é o melhor caminhão para ele realmente efetivar uma compra maior. Então, é dar espaço para que o motorista tenha uma participação ativa naquilo, nas próprias tomadas de decisões que dizem respeito à operação, que dizem respeito à vida dele, que dizem legal. respeito ao negócio. É uma mudança até comportamental, né? Total. Estrutural na forma de captar, de atrair Isso essas já Da vem pessoas. maneira como acontecendo. você enxerga, né? O Perfeito. segmento, o profissional, O trabalho em o si, né, trabalho Déia? em si. E parte do nosso trabalho também é poder ajudar essa empresa na captação desses dados, nesses insights, nessa gamificação. Porque se você conseguir colocar tudo isso dentro dessa jornada, com certeza essa trajetória dele vai ser melhor, segura, gentil e vai ser sustentável. Quero Vai aproveitar ser o gancho, sustentável. Déia, para uma última pergunta desse nosso papo. Queria entender como é que as tecnologias e as inovações também vêm trazendo uma melhora para essa experiência, seja do motorista, mas também do empresário, né? Do embarcador, do transportador. Como é que as tecnologias, por exemplo, os insights, também têm contribuído para isso? Se quiser puxar o bonde, Déia, depois Salete. Claro, porque olha só, hoje uma operação de transporte, parte do valor fica para os custos operacionais, combustível, diesel, mão de obra, problema, enfim, o custo é muito alto para se manter tudo isso. Imagino. Então esse embarcador, esse transportador, ele precisa olhar para a gente diz que ele precisa olhar para cada polegada, para Sim. cada milésimo de diesel. Imagino. Mas para ele fazer isso, ele precisa de soluções que vão apoiar ele nessa gestão do dia a dia. Ferramentas mesmo, né? Precisa De trabalho, dados, ele dados, precisa insights, de informação. né? Sem dado, ele não vai estar tomando o remédio certo, né? Vai ser uma suposição, né? Só um acho, um Um si. acho, E mais do que isso, esse tipo de solução, esse tipo de conectividade que a gente chama, faz essa interligação entre a pessoa, o produtivo, que é aquilo que precisa também se pagar nessa cadeia, Sim, e esse ecossistema de sustentabilidade também. claro. Porque a claro. gente está falando de menos emissão de CO2, a gente está falando de poder continuar e pensar nesse nosso planeta, De né? que o negócio Com se certeza. sustente, Ele né? precisa se seja manter. perene, né? Né? É isso mesmo. Então é fundamental. Hoje não se pode pensar em transporte sem Não dá. conectividade. Que legal. Não dá, não Isso dá. é uma inovação recente, né? Do nosso mercado, do transporte como um todo, E né, é uma Salete? tendência, e É é uma uma tendência. necessidade. E hoje é perfeito. A gestão precisa ter informações, transformar esses dados em ações para você corrigir desvios que possam ter no percurso. E tudo é muito comportamento. Porque a parte técnica você alinha mais fácil. Uhum. Agora, o comportamento, a atitude, as escolhas, ela diz respeito ao próprio indivíduo, né? Claro. Então, mudar o comportamento das pessoas, você mudar a cultura de um setor, requer o uso de várias ferramentas e todos estarem envolvidos no mesmo propósito. Que legal. E assim, de novo, eu reforço, né, sou da ideia de que uma grande transformação que o setor precisa, além de estar junto, conectado com a tecnologia, é você preparar as pessoas que estão fazendo uso dessa tecnologia. Seja quem está do lado de olhar dados, ter informações, e de quem precisa melhorar diariamente a sua performance para poder entregar o melhor resultado no final da cadeia produtiva, né?
Inspirador esse papo, Não adorei, é? Fala, demais, tô eu sou fã da apaixonado. Tô apaixonado, Salete, muito obrigado por todas as informações. Já fica então o Sempre um nosso prazer. convite para todo mundo que está acompanhando. Primeiro, que acesse o portal da Fabet, né, que procure informação, né? A informação transforma, né? Que bom Transforma. que a gente tem a oportunidade de transformar a sociedade, de enxergar as mulheres, né, e a tecnologia, as informações, os homens como um todo, né, de uma forma produtiva, né, para mudar esse comportamento, né? Muito bom. Fico legal. feliz, Salete. Muito Adorei. obrigada pelo papo. Adorei, como Adorei. sempre. Nossa, Deia, obrigado pela participação. Obrigada eu, Tamo gente. junto, Salete, super obrigado. eu que agradeço a oportunidade, foi muito bacana e espero que isso contribua de alguma forma. Tenho certeza que certeza. sim. O nosso abraço para todo o time da Fabet, para todo o povo lá de Concórdia, em Vou Santa compartilhar. Catarina, com certeza. E também agradecemos a sua participação, você que está aqui conosco acompanhando o Insight EsaCast. E não deixe então de acessar o site connectedfleetmichelin.com, connectedfleetmichelin.com, também para entrar nesse nosso universo, Muito né, bem. ideia de Insight as a Service Isso aí. e todas as soluções tecnológicas que a Michelin Connected Fleet também oferece. Bom, nos encontramos então no nosso próximo episódio do Insight EsaCast. E é isso. Obrigado, meninas. Obrigada, Até já. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.